Pois é, Nação Tricolor, novela finalizada, né? Após longo período aí de negociações, a novela entre Bahia e Patrick Siqueira parece que chegou ao fim, de acordo com o Tom Serra lá dos canais ESPN. Tem também informação sobre outro goleiro, né? Que pode estar em alvo do Bahia. Além disso, tem informações também do Brasileirão Feminino e também envolvendo Resende, mercado da bola, tem jogo entre Bahia e Fluminense. Tudo isso e muito mais aqui no Sugiro Bahia, já já, aqui logo depois da vinheta. Olá, Nação Tricolor, meu nome é Douglas Santana, sejam bem-vindos aqui ao canal do Preto Tricolor. Já bota aqui logo meu nome aqui, ó. Aí, ó, Douglas Santana, arroba Preto Tricolor. Basta me seguir aqui nas redes sociais. E também já peço que você fortaleça meu trabalho aqui no YouTube, né, nessa plataforma aqui do YouTube. Deixa o like aí, ó, fortaleça o nosso trabalho. O like não vai doer nada, também você não vai estar pagando nada para poder dar like. É só clicar no joinha que tá aqui embaixo, ó. Tem um botãozinho de joinha aqui embaixo. Fortaleça meu trabalho aí, porque é assim que você faz com que a plataforma do YouTube entenda que esse conteúdo é de relevância e com que mais torcedores do Bahia possam conhecer ainda mais o nosso trabalho aqui do canal do Preto Tricolor de ter Bahia, informação e resistência. Além disso, também divulga, né, espalha o nome do Esporte Clube Bahia para todo o mundo, esse mundão aí de meu Deus. Grande abraço para todo mundo, comente aí também, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas fiquem atentas e não percam qualquer atualização do Esporte Clube Bahia. Para isso, inscreva-se também aqui no canal e ative as notificações. Para logo para essa primeira manchete, né, que trata-se das mulheres de aço. Calma. Aí, agora sim. Trata-se das mulheres de aço do Esporte Clube Bahia. Lembrando que neste sábado tem jogo entre Bahia e Corinthians, né? E aí teve essa dúvida, né, galera tricolor, né, dos torcedores do Bahia, do porquê que essa decisão entre Bahia e Corinthians, né, pelas quartas de final do Brasileirão Feminino, por que essa partida vai acontecer em Aracaju. Lembrando que grande parte, né, da campanha do Bahia foi feita lá no estádio Joia da Princesa em Feira de Santana, mas esse jogo decisivo, né, o primeiro jogo decisivo desse mata-mata do BR feminino, será justamente em Aracaju, Sergipe, lá no estádio Batistão. E aí a galera do GE fez essa matéria aqui para poder explicar um pouquinho do que pode, do que motivou, né, do que levou o Bahia a colocar essa partida lá em Aracaju. E tá aqui, o primeiro clube do Nordeste classificar o mata-mata do Brasileiro Feminino, o Bahia não poderá contar com o calor do seu torcedor na partida deste sábado contra o Corinthians, pela ida das quartas de final da competição nacional. O tricolor terá como mando de campo o estádio estadual Lourival Baptista, o Batistão, lá em Aracaju. O futebol feminino do Bahia já está acostumado a jogar fora de Salvador, infelizmente. Boa parte da primeira fase do Brasileirão, como já citado, foi disputada em Feira de Santana, a cerca de 110 quilômetros da capital baiana, Salvador. Mas as mulheres de aço ainda não precisaram ir tão longe para poder jogar como mandante, como vai ser dessa vez em Sergipe, que fica a mais de 323 quilômetros da nossa capital baiana. E aí o que motivou tudo isso, né, é porque o Joia da Princesa, que recebeu quase todos os jogos do Bahia como mandante, na primeira fase da competição, deixou de ser uma opção por conta do horário da partida, né? Lembrando que o jogo entre Bahia e Corinthians será à noite e o estádio de Feira de Santana não recebe eventos no período noturno, né? E aí fica uma vergonha para a prefeitura de Feira de Santana, né? Inclusive. A Arena Cajueiro, também em Feira de Santana, foi outra opção descartada, porque nesse caso, os jogos de mata-mata da Série A1 exigem estádios com capacidade mínima de 10 mil torcedores. Mas a Praça Esportiva do Bahia de Feira, né, que acabou de ascender para a primeira divisão do Baianão, só pode receber até 7 mil pessoas. O Batistão, por exemplo, abriga mais de 15 mil torcedores. Aqui está a foto do Batistão, né, que será utilizado aí pelo Bahia, né, no jogo contra a equipe do Corinthians. E a Arena Casa de Apostas Arena Fonte Nova, né, foi o palco do jogo único do Bahia na primeira fase, no triunfo tricolor de 3-1 sobre a Ferroviária, né? Uma pena que não pode utilizar a Arena Fonte Nova, porque no mesmo horário, né, vai estar acontecendo o jogo entre Bahia e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, né? Ficou a minha sugestão até uma das lives do SMB de que o Bahia pudesse utilizar, né, esse jogo feminino como se fosse uma espécie de preliminar, né? Mas ainda resta toda aquela questão, né? Todo aquele questionamento de que o gramado não ia aguentar, isso e aquilo, enfim. Acho que quem perde é o futebol feminino, principalmente o torcedor do Bahia, né? Que vai ter que se deslocar para tão longe. Na verdade, dificilmente, né, vai ter torcedores saindo daqui de Salvador para poder assistir a partida lá, sendo que tem um jogo aqui em Salvador, né? Enfim. Conflito de interesse bizarro, né?
Enfim, são coisas que acontecem no nosso futebol ainda, né? Precisa melhorar muito. Ainda na capital baiana, resta o Barradão, que pertence ao rival Vitória, dificilmente o Vitória ele iria liberar. E ainda tem ainda a questão de Pituaçu, porém o Pituaçu foi liberado, né? Foi reaberto, né? Após a liberação do Ministério Público da Bahia, porém ainda não pode receber público, né? O que também impediria com que o jogo acontecesse por lá. Então fica aí, né? A opção como Batistão. A partida entre Bahia e Corinthians está marcada para 6 horas deste sábado. As Mulheres de Aço chegaram ao mata-mata depois de terminar a primeira fase na 7ª posição. Já as paulistas, né, ficaram em segundo lugar. Fica o desafio do Bahia poder eliminar, né, ou mesmo fazer um placar aí, né, bom, né, para poder que no jogo de volta não vai sofrer tanto contra a equipe do Corinthians, né, que é um grande time ainda do futebol feminino. O Bahia precisa galgar ainda muito espaço para poder chegar até lá. Mas o Bahia já eliminou o Grêmio, né, na terceira fase da Copa do Brasil. Custa nada também tentar algo contra o Corinthians no Brasileirão feminino. E agora, já mudando de assunto, vamos aqui falar sobre Jean Lucas, né? Vou até tirar aqui a manchete. Fala aqui de Jean Lucas, ainda tratando de Bahia e Fluminense pelo Brasileirão. Suspensão de Jean Lucas é revertida em multa pelo STJD. Atleta será liberado para jogar. Matéria de Bia Jesus aqui do Bahia Notícias, né? A terceira comissão disciplinar do STJD liberou o volante Jean Lucas do Bahia para atuar neste sábado contra o Fluminense, na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão. O jogador foi novamente julgado nesta sexta pela expulsão no Clássico Bavi, válido ainda pela 9ª rodada da competição. Inicialmente ele havia recebido uma suspensão de 4 partidas, com base no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD. Trata-se de agressão física durante a partida. Como já havia cumprido a suspensão automática, restavam apenas 3 jogos de suspensão. Após o primeiro julgamento, o Bahia obteve o efeito suspensivo, permitindo que Jean Lucas continuasse atuando. Na sessão desta sexta, a pena foi revertida em transação disciplinar, onde o atleta deverá pagar 60 mil por jogo, totalizando 180 mil reais de multa. Com essa decisão favorável ao Bahia, o Camisa 6 está à disposição do técnico Rogério Ceni para o confronto contra o Fluminense. E se você quer saber mais informações sobre esse duelo entre Bahia e Fluminense, já de antemão, só clicar no card aqui em cima, aqui, ó. Clicou no card, já fica por dentro de tudo o que acontece sobre o jogo entre Bahia e Fluminense, provável escalação, onde assistir, como é que vem o Fluminense, né? O último treino do Bahia, enfim. Tudo se acompanha nesse card aqui em cima. Clicou no card, já tá por dentro de tudo, meu irmão. Vamos agora passar para o mercado da bola. Vamos atualizar o mercado da bola? Atualizando aqui o mercadão da bola aqui, ó. Resende fica e situação no gol. Teve situação atualizada, né, no gol do Bahia. E vamos começar primeiro com o Resende, não, meia fica no Bahia após proposta do Fortaleza. O técnico Rogério Ceni conta com o atleta para preencher lacuna no sistema defensivo, já que ele pode atuar como zagueiro improvisado, né? Agora o tricolor cearense procurou outro volante no mercado, matéria de Gabriel Gomes, Raíza Martins e Thiago Lemos do GE. Globo. O Rogério Ceni, né, chegou a conversar, né, com o Resende para que ele continuasse, né, no Esquadrão de Aço. É o que traz aqui a matéria. O atleta de 30 anos disputou poucos jogos neste ano e tem contrato até dezembro do próximo ano, mas entrou em campo na última partida do tricolor baiano, né, que chegou a entrar contra a equipe do Retrô, né, pela Copa do Brasil. E aí havia essa negociação, nessas conversas do Fortaleza com, né, o Bahia para que houvesse um empréstimo do Resende, mas a negociação não aconteceu, né, por conta da intervenção do próprio Rogério Ceni. E aí o Resende ficará no Esquadrão de Aço para pelo menos a sequência, né, desse fim do ano, quem sabe até o fim do contrato, que é válido até o próximo ano. No geral, Resende tem 141 partidas disputadas pelo Bahia, com 6 gols marcados e 4 assistências. Resende foi campeão estadual pelo Esquadrão 2023 e 2025 e também conquistou acesso para a Série A em 2022. Vamos aí continuar acompanhando, né, a situação do mercado da bola, dessa vez falando sobre o goleiro, né? Esse aqui é a primeira parte, mas vamos aqui com... Essa aqui é a segunda parte, vamos aqui com o primeiro. O primeiro é que envolve o Patrick Siqueira, né? Não vai vir mais para o Esquadrão de Aço até então, né? Atualização de momento trazida pelo Elton Serra, né? Eu até trouxe isso aqui no meu Instagram, @o Preto Tricolor. Fim da novela Patrick Siqueira, o jornalista Elton Serra dos canais ESPN trouxe a última atualização com relação ao goleiro do Casa Pia de Portugal. A equipe portuguesa não diminuiu a pedida de 8 milhões de euros, movimentando o encerramento das negociações por parte do Bahia. Agora o Esquadrão de Aço buscará um outro arqueiro no mercado. Informações trazidas aí pelo próprio Elton Serra em seu ex, né, antigo Twitter. Finalizando aí a novela, finalmente, né, acabou a novela
entre Bahia e Patrick Siqueira. Claro, né, que tudo pode mudar caso Casa Pia venha, né, a tomar uma outra decisão, caso venha a diminuir a pedida de 8 milhões que o Bahia não quer pagar. 8 milhões de euros são praticamente 50 milhões de reais ou até mais, a depender da cotação. Então, muito dinheiro, né, para o Bahia poder pagar no momento para um goleiro de 26 anos, né? Talvez fosse um goleiro de 20, 21, 19, né, fosse até valer a pena, né? Mas para um goleiro com idade um pouco mais de experiência, talvez o clube não tenha entendido que vale a pena, né, gastar isso tudo para o goleiro. E ainda no complemento dessa informação do próprio Otto Serra, ele trouxe que o Bahia segue observando outros goleiros do mercado, dentre eles o Carlos Miguel, ex-Corinthians. Tem até vídeo dele aqui também, vou até sugerir para você também aqui, ó, clique no card aqui em cima, tem vídeo falando também do Carlos Miguel, que deseja, né, vir para o futebol brasileiro, deseja jogar no futebol brasileiro, mas que também quer permanecer no futebol da Europa, mas claro, se tiver, né, sequência, né, em algum clube europeu. Se abrir um negócio com algum clube brasileiro, né, pode dar bom aí. O Bahia está, de acordo com o Otto Serra, né, o Bahia também observa a situação do Carlos Miguel, ex-Corinthians. Contudo, o atual goleiro brasileiro do Nottingham Forest, da Inglaterra, né, clube da Premier League, não é prioridade no momento, muito pelo desejo do Bahia contratar um arqueiro, né, com habilidade no jogo com os pés. Na minha humilde opinião, né, o Carlos Miguel já poderia já partir já como prioridade do Bahia para o mercado. Né? É um bom goleiro, né? Um goleiro que teve uma boa passagem pelo Corinthians, né? Formado até nas divisões de base do Corinthians. Eu acho que o Bahia deveria olhar um pouco mais de carinho já para o Carlos Miguel, a não ser que tenha outro goleiro aí no radar, né? Que ninguém ainda saiba, mas até então, para mim, seria um bom nome para o gol tricolor. É dessa forma que terminamos aqui mais esse Giro Bahia aqui no seu canal Preto Tricolor. De antemão já peço para que você curta, né? Larga o like, comente, compartilhe esse conteúdo. Comente também, quero também saber a sua opinião. O que você acha, né, sobre esse fim da novela, né, entre Bahia e Patrick Siqueira. Se você quer ver um Carlos Miguel, né, como goleiro do Bahia, enfim. O que você está achando desse mercado esquadrão de aço? Sou Douglas Santana, fico por aqui. Você sabe que aqui no canal do Preto Tricolor tem Bahia, informação e resistência. Tamo junto. Bora Bahia!